Guilherme, se você pudesse apresentar? Meu nome é Guilherme Marino, também sou engenheiro eletrônico. Atualmente eu sou Service Owner, o que é mais ou menos um gerente de produto, gerente de serviços, na parte de infraestrutura de redes da Nokia mundialmente. Eu sou responsável por esses serviços em nível mundial. Eu costumo falar que eu não tenho muito horário de trabalho, não tenho muito time, escritório, é tudo meio espalhado pelo mundo, é uma coisa meio confusa. Obrigado. Uma mudança de comportamento em todos os aspectos aí, tanto pessoal como profissional. Então, a infraestrutura da casa, de rede da casa, fica sobrecarregada. A internet é do bico. Estou falando de uma casa que moram 4 pessoas, né? Eu imagino isso numa empresa que tem mais de 100 mil usuários trabalhando em casa agora, né? Como é que fica isso? É o que você falou, é uma coisa que a gente nunca pensou viver, né? E o que é pior, ninguém está preparado para isso. Né? É uma situação assim que chega de surpresa e você, como é que você se vira com isso? Como é que você se vira com? A gente tem 110 mil funcionários. A gente tem atualmente 85 mil trabalhando em home office. A média num mês normal de conexões no nosso sistema de VPN era 45, 50 mil pessoas espalhadas pelo mundo, né, conectando em diversos pontos. De repente, da sexta para a segunda, tem 85 mil pessoas conectadas ao mesmo tempo nesse sistema. Não é um negócio simples, né? Então, assim, mas estava todo mundo preparado? Não estava, deu um monte de problema, um bocado de gente virou a noite trabalhando para fazer a coisa funcionar. Não é uma coisa muito simples. Mas é bacana porque faz a gente pensar em algumas coisas, pelo menos me fez pensar em algumas coisas. Eu acho que a primeira delas é o quanto as empresas estão preparadas para home office, para um trabalho fora de hora, fora de local, onde você trabalha de qualquer lugar. O que é o teu escritório, né? Sua mesinha com seu monitor, o seu desktop, seu telefone fixo, né? Como é que você faz para levar isso para casa, para outro lugar? Você não tem como, né? Você não está preparado para isso. Por sorte, para a gente, pelo menos na Nokia, a gente estava já meio preparado para isso. É uma coisa meio cultural. Os nossos escritórios já não tinham um lugar fixo. Então, as pessoas já trabalhavam sentando no lugar em que está disponível no dia quando ela chega no escritório. Então, isso já dá um certo desprendimento do teu telefone. Ninguém tem telefone fixo nos escritórios da Nokia. Dá um desprendimento do teu arquivo, da tua mesa. Você não tem isso. Então, o teu escritório é um notebook. Daí você leva ele para qualquer lugar. Isso facilitou muito. Mas eu entendo que não é assim na grande maioria das empresas, né? Isso dá um bocado de dor de cabeça na maioria das empresas. Eu acho que isso me fez pensar quanto essa mudança impactou as pessoas. Mesmo para uma empresa que estava mais ou menos preparada para uma situação assim, teve um monte de problemas. A gente passou de gerenciar mais ou menos 40, 50 requisições de novas conexões por semana para 170 numa semana. Você não tem time preparado para processar isso, para fazer isso com qualidade, com segurança, né? A gente está falando de permitir, não permitir conexões entre pontos diferentes da rede que podem ou não pôr em risco alguma coisa, né? Confidencialidade, podem pôr em risco, inclusive, propriedade intelectual. Então, tudo isso, assim, é um monte de surpresa. Por quê? Porque a pessoa que trabalhava no escritório agora está trabalhando em casa e ela descobre que o que ela usava no escritório não está funcionando a partir da casa dela. Então, ela precisa solicitar uma forma de acessar isso. É bem desafiador. Eu acho que a gente precisa estar preparado para o impensável, ou tem que aprender a se virar muito rápido, que é mais ou menos o que aconteceu. Você tem que achar soluções rápidas. O nosso time, né, passamos 2 semanas, uma loucura, para conseguir fazer a coisa funcionar. Agora está funcionando, agora está todo mundo feliz, mas teve um monte de coisa, a gente inventou soluções de última hora. Na parte técnica, o grande lance é esse, teve um monte de coisa que ninguém esperava, que impacta a infraestrutura. A infraestrutura das empresas não está preparada para isso. Mas, ao mesmo tempo, para mim, pelo menos, tem uma coisa muito legal. Eu acho que as empresas estão descobrindo que deixar as pessoas trabalharem em qualquer lugar é muito bom.
para as pessoas e para a empresa. Já é adepto do home office aí há algum tempo, né? Eu estou meio que em full home office faz uns 2 anos. E eu sempre fui um defensor ferrenho de ir para o escritório todo dia. Eu mordo minha língua agora o tempo todo. Eu acho que algumas empresas já tinham percebido isso, mas essa pandemia está fazendo as empresas perceberem que dá para viver assim, dá para trabalhar bem assim. Fala, Léo. Mas vocês estão no mundo inteiro. Nós estamos no mundo inteiro. Nós temos mais ou menos 280 escritórios, 170, 180 países. Como é que você tem sentido as diferentes aderências ao home office ou a transferir o trabalho para qualquer lugar diante das diferentes culturas? Então, eu acho que agora, com a epidemia, a coisa está assim, não é uma questão de cultura, é uma questão de necessidade. É meio que imposto. É isso e acabou. A Nokia publicou lá pelo dia 8, 10 de março, ou talvez um pouco antes, uma nota dizendo: quem não se sentia à vontade para ir para o escritório, trabalhe de casa. Mas deixou isso aberto. E a gente percebe que tem um lado cultural que é assim, tem países, tem culturas que as pessoas não vão trabalhar de casa. Elas acham, por exemplo, que se eu vou trabalhar de casa, a empresa tem que pagar a minha internet. Ou não, eu vou para o escritório. Tem um caso engraçado, por exemplo, a gente teve uma época, um inverno, com um problema de superlotação no escritório. E ninguém entendia muito bem por que as pessoas não faziam home office se o escritório estava superlotado. Mas esse escritório vivia cheio. E aí a gente descobriu, depois de um certo tempo, que isso acontecia no inverno, porque os custos de calefação eram muito altos. E a pessoa podia deixar a calefação em casa desligada e trabalhar no escritório. Se ela ficasse em casa, ela tinha que deixar com a calefação ligada. E a conta de luz no final do mês ficava alta. Aí você fala, é um tema cultural? Não é bem cultural, né? É um tema econômico, na verdade. Então, tem várias nuances nessa história. O Fábio fez uma pergunta que está bem ligada com isso. Ele pergunta se a Nokia está fornecendo condições materiais e de conectividade para os colaboradores. Algumas empresas estão fornecendo até mesas, cadeiras, e a conectividade, não só os custos, mas qualidade e velocidade. Não, a Nokia não está fazendo isso, exceto em casos em que é um acordo do país, por exemplo, uma obrigação sindical. Tem países em que é obrigatório. Quando eu entrei na Nokia em 2007, 2008, até 2012, a Nokia pagava 60% da sua conexão à internet, bastava você pedir. Uma das ações foi dizer, gente, é o seguinte, quem quiser fazer home office, tudo bem, mas a gente não vai mais pagar a internet. Se você quiser, vem para o escritório todo dia. O índice de home office não mudou. Hoje, acho que a gente entende que o home office é um benefício para a pessoa, para o funcionário, mas, ao mesmo tempo, é um benefício para a empresa. De repente, você tem um volume de gente menor no escritório, você gerencia as coisas melhor, você pode ter um pouco de espaço a menos, ou você tem um espaço mais agradável, você usa melhor o espaço. Então, é um balanço aí. Na minha atual posição, se eu não trabalhasse em casa, eu não teria como atender essa posição. Acho que algum esforço da empresa tem que ter. A empresa tem que dar condições da pessoa trabalhar em casa. Carona com toda essa história, vem a parte de segurança e privacidade dos dados, né? Aí, duas perguntas que eu emendaria para você. Uma é a Lei Geral de Proteção de Dados, né, que hoje está muito sendo discutida e pode impactar muitas pessoas, né? E a outra é o tema de você usar os equipamentos seus na empresa, né? O famoso BIoT. E isso, pelo que você falou, então, é uma coisa que a Nokia já não adotava, né, como prática, ou seja, tinha que ser equipamento Nokia mesmo. Eu acho que tem algumas coisas interessantes. O BIoT, acho que é um sonho que todo mundo tem já faz muito tempo. Eu trabalhei com isso tentando implementar na Nokia, tentando achar soluções para isso. E é bem interessante. A Nokia suspeita que o Edu está envolvido. Aí eu chego para o Edu assim e falo, Edu, me dá teu computador que eu quero periciar. Se ele for seu, você pode falar, não. E como é que resolve? Agora, se ele for da Nokia, eu falo assim, Edu, me dá teu computador. Eu não preciso nem pedir, ele é da Nokia. E não tem lei
não tem instrumento legal que resolva isso. Guilherme, uma pergunta. Nesse período que aumentou muito os seus acessos remotos, né? Como ficaram os seus incidentes de segurança? De segurança não teve a gente teve um certo aumento de incidentes, mas de coisas não funcionando. Incidente de segurança a gente não teve nada relevante, porque a solução de VPN era muito redondinha. A gente dobrou de usuários, mas a solução já estava lá. Ela já era usada por bastante gente, já estava bem madura. Então, a gente só teve problemas de capacidade. Problemas de capacidade a gente teve que contornar, teve que ampliar a capacidade. Essa parte de phishing, vocês estão tendo muita ocorrência dos funcionários receberem e-mail? A gente tem bastante. A gente tem alguns filtros de phishing, não é minha área, tá? O que foi feito, que eu achei muito bacana, uma campanha de divulgação sobre phishing e e-mails, spam e todo tipo de e-mail com algum tipo de incidente de segurança. Tem uma ferramenta para você reportar. No próprio e-mail, você tem lá um report de e-mail e é uma ferramentinha. E o pessoal de segurança fica mandando de propósito phishing. Então, de vez em quando, você abre um phishing e fala, cara, isso aqui está elaborado pra caramba. Aí você percebe que não. Quem conhece para reconhecer, percebe que é um teste. E quando você reporta, ele fala, parabéns, você encontrou uma tentativa de ataque. Inclusive, se ela não perceber e clicar num dos links, vai para uma página dizendo, você caiu nisso. Você caiu numa tentativa de roubar seus dados. O Fábio colocou uma pergunta aqui. Ele fala, nessa linha, como ficou o suporte aos usuários quando necessário uma intervenção física na casa do colaborador? Não tem intervenção física na casa do colaborador. A gente tem suporte nos escritórios, a gente tenta minimizar o suporte, a intervenção física em computador ao extremo. Guilherme, uma pergunta sobre essa questão. O notebook, então, a Nokia fornece para o funcionário, né? Ele leva para casa e esse notebook, a orientação é só usa o notebook para trabalhar. As outras coisas, o cara tem que usar o computador dele, ou está aberto. A recomendação é assim, o notebook deve ser usado para trabalho prioritariamente. Ou seja, nada impede que você use para fins pessoais. Eu preciso pagar uma conta no banco, eu preciso olhar minha conta no Facebook. Não tem problema, não tem nenhuma restrição dizendo que não. Só tem algumas recomendações do tipo, os dados que estão lá podem ser auditados, então, se você não quer que seus dados pessoais sejam vistos, não coloque no computador, tem coisas assim. E tem uma restrição grande quanto à instalação de software. Você não pode instalar nenhum software, mesmo que você tenha licença. A princípio, é tudo permitido, mas se você fizer alguma coisa errada, alguém está olhando. Além das pessoas serem confiáveis, honestas e tal, tem também o fato de você ser o administrador da máquina, você pode fazer uma burrada também, né? Você pode fazer alguma besteira. Aí isso não abre esse flanco também de, mesmo pessoas honestas, bem intencionadas, mas que fazem besteira? Sim, abre. Mas hoje em dia, por exemplo, o Windows tem tantas políticas, tantas policies que você implementa, que você consegue limitar as coisas mais importantes. Mesmo o cara sendo administrador da máquina, podendo instalar qualquer coisa, você tem um monte de proteções, tem algumas policies, né, que são, que a gente chama de GPO, General Policies, que são aplicadas na máquina, que você acaba ficando mais protegido. Tem algumas proteções para chegar num nível de não bloquear a máquina, porque o problema de bloquear a máquina amanhã um desenvolvedor está fazendo um negócio, o cara não consegue atualizar o software, ele não consegue fazer isso. A perda de produtividade é pior do que o risco que você corre dela ser aberta. Tem que balancear as coisas. Guilherme, você falou, deixa eu falar, não é tanto com infraestrutura, mas uma curiosidade minha. Você falou uma palavra-chave aí da questão do home office, que é a produtividade, né?
Quer dizer, você como gestor aí de rede, você tem alguma forma de ficar monitorando o que está acontecendo, ou a produtividade é medida pelos resultados? Deixa eu complementar aí nessa linha do Noguchi, né? Assim, você provê a infraestrutura, né? Está correndo atrás, está tentando manter tudo funcionando, mas nessa linha que o Noguchi perguntou, assim, o que isso impactou, assim, nos processos mesmo, né? Porque tem processos que, né, de gestão mesmo, né? A gestão do dia a dia, quer dizer, todo mundo sair de campo e fazer isso de casa, teve impacto? Deixa eu dividir as duas coisas. Então, Noguchi, a gente não mede produtividade no nosso time, né? No time de TI, na parte de infraestrutura, a gente está lidando com a maioria de profissionais mais sêniores. Nesse caso, a gente tem produtividade, tem objetivos, tem targets e tem o dia a dia do trabalho. Então, ninguém monitora se o cara está conectado, não está conectado, se ele está logado na rede ou se ele não está logado na rede. Tá? Eu já vi empresas que fazem isso. Vem na hora que loga, vê que hora que desconectou, se teve tráfego. Nilton, você falou sobre processos. Processos internos, nossos processos, não mudaram muito. Eu tive mais impacto em projetos, em coisas que estão sendo feitas novas. Dia a dia, operação está rodando do mesmo jeito. Algumas coisas aumentaram de volume, alguns pedidos são um pouco mais novos ou mais complexos do que eram, mas está rodando mais ou menos do mesmo jeito. Na parte de projetos, a gente está tendo um pouco de problema. Por quê? Não tem como ir lá. Tem coisa que não dá para fazer remoto, né? Tem que parafusar o equipamento no rack, instalar o cabo, ligar na tomada. Tem coisa que não tem jeito, tem que ter uma pessoa lá fazendo. E isso está impactado. Então, a gente tem projetos que estão sendo atrasados por conta de não poder... A movimentação de equipamento de gente está limitada. Sobre produtividade, acho que tem mais uma coisa, voltando no que o Noguchi falou, eu acho que tem uma coisa interessante. Eu vejo que depende do perfil da pessoa, depende de cada um. Tem pessoa que vai se dar melhor de um jeito, tem pessoa que vai se dar melhor de outro. Mas eu vejo muita gente que tem uma performance muito melhor trabalhando mais tempo em casa do que pessoas que eventualmente conseguem trabalhar melhor no escritório. A minha esposa era professora de engenharia, né? E aí eu vou dar o exemplo de 2 perfis de alunos. Um aluno que falou para eles têm que fazer uma atividade lá, imprimir, escanear e mandar o trabalho escaneado, né? E o aluno falando assim, professor, então, eu não tenho impressora em casa, mas eu já combinei com o meu vizinho que ele vai emprestar a impressora, só que eu só vou conseguir mandar amanhã, porque eu preciso ir lá à noite para imprimir, porque durante o dia ele não está. Tudo bem? Eu falei, lógico, tudo bem. Outro aluno, não, professora, meu celular quebrou, eu não consigo acessar. Então, não vai fazer a tarefa. Senhora, né? Então, assim, eu não tenho como acessar. Aí você vê, aí é uma questão também do empenho da pessoa e tudo mais. Mas, Silvio, você falou que queria fazer uma pergunta, aproveita aí. Em termos de gestão, como é que foi a velocidade de reação de vocês lá? Porque, por exemplo, teve um caso lá antes, né? Os casos começaram na China, dezembro, janeiro. Nessa hora, já teve um heads up para vocês começarem a se preparar? Vocês imaginavam que ia chegar um impacto no Brasil do jeito que chegou e na região do jeito que chegou? E a segunda pergunta é se você esperava que fosse pegar alguma coisa, aquela coisa, putz, isso aqui vai dar problema, e não deu. Você teve algum problema que ia dar e não deu? Planejar? Não, zero. Acho que ninguém imaginou que a coisa ia ficar desse tamanho tão rápido. E eu não estou falando do Brasil, tá? Acho que no Brasil a gente foi privilegiado, a gente sabia que ia acontecer, a gente só não tinha certeza quando. Estou falando principalmente da Ásia e da Europa. Por volta do começo de março, a Nokia já soltou alguns comunicados e colocou algumas regras. Então, ela colocou, por exemplo, quem viajou para os países considerados zonas de risco, XYZ, voltou de viagem 14 dias em casa, não vá para o escritório. Viagens para os países dessa zona, só com autorização do board. Viagens para os demais países, limita ao máximo, só com a autorização do gestor da área nível global, e só compromissos com o cliente. Isso no começo de março. Então, a gente já começou a se preparar, mas a gente não imaginava que ia ter um boom de escritórios fechados.
De repente, lá pelo dia 8 de março, nosso escritório de Budapeste levantou dizendo: a gente tem casos de Covid no bairro, o time local tá propondo que as pessoas fiquem mais em casa. Aí começaram a acender as luzes, né? Começaram a disparar os alarmes. Falei, isso vai acontecer, isso vai acontecer, isso vai acontecer. Não teve planejamento antes. A gente não tinha um plano para isso. A gente nunca teve tanta gente conectada, mesmo em época normal, a gente tinha capacidade sobrando. Por quê? Porque algum iluminado um dia teve a ideia de pensar, se eu tiver um incidente maior num dos nossos data centers e eu perder o data center, as pessoas ainda podem trabalhar conectadas a outro gateway. Então, vamos ter capacidade extra nesses gateways. Isso foi sempre parte do nosso plano de contingência. A gente só não imaginou que a gente ia usar a capacidade extra de todos ao mesmo tempo. Eu vi uma notícia hoje que eu não consegui ler, mas eu vi a manchete, eu achei muito interessante. O Twitter acabou de dizer para todos os funcionários que eles podem trabalhar de casa para sempre, se eles quiserem. Eles, pelo jeito, tomaram gosto de que é legal as pessoas trabalharem em casa. Mas você sabe que, falando aí sobre essa questão de trabalhar em casa, né? Nós todos aqui, acho que todos estamos em casa, nós temos uma casa, né? Eu fico imaginando essa geração mais nova, né? Que está morando em apartamento de 20 metros quadrados, porque assumir que só ia dormir. As coisas vão mudar. Eu acho que esse é um ponto interessante. Que infraestrutura, né, você precisa para trabalhar em casa? Porque é fácil falar assim, eu vou trabalhar em casa. Se tiver um escritório, pô, tá fácil, né? Mas e se você não tiver? Né? Você vai trabalhar na mesa da sala ou na mesa da cozinha? Tem um outro lado que tem que pensar. Não é tão simples assim para todo mundo trabalhar de casa. O mundo vai ser diferente. Mesmo quando passar, né, e a gente fala, não, página virada, a pandemia acabou, não tem mais nada, o mundo vai ser diferente. Acho que vai ter muita coisa diferente. Ô, Guilherme, a pandemia passou, né? A empresa, a Nokia volta melhor, agregou alguma coisa, fica alguma coisa? Do ponto de vista interno, eu acho que a Nokia volta melhor. Volta melhor naquele aspecto que a gente conversou agora há pouco, sobre cultura das pessoas. Também sobre as pessoas quererem trabalhar em casa, não quererem, uma questão cultural e tal. Eu acho essa flexibilidade, que não é trabalhar em casa, é trabalhar de qualquer lugar. Acho que esse é o ponto-chave. Porque, por exemplo, a gente tem times muito arraigados com o sua coisa no seu escritório lá que eu consigo ver e olhar, né? Quando ele é obrigado a trabalhar em casa e ele percebe que ele consegue trabalhar sem olhar para o equipamento, ele está mais sujeito a aceitar, por exemplo, que você consolide vários equipamentos em espaço menor em outro site e ele acesse aquilo remotamente. Isso traz um benefício de gestão, de espaço, de uma série de coisas, né? Claro. E, eventualmente, ao invés de você ter duas cópias da mesma coisa, uma nesse lugar e outra nesse, você pode ter dois sistemas otimizados por questão de contingência, de continuidade de negócio, de catástrofe, alguma coisa assim, mas com uma pegada mais organizada, mais inteligente. Então, eu acho que isso também serve de lição para as pessoas. Só que tem um impacto também na empregabilidade, né? Por exemplo, vou pegar um exemplo bem simples. Quantos Guilhermes a Nokia tem no mundo? Cara, não, Guilherme só um, que só eu, né? Mas pessoas com uma função parecida com a minha, trabalhando de forma parecida com a minha, tem vários, tem bastante. Tem principalmente nessas áreas que são muito globalizadas. Então, por exemplo, no meu caso, eu não tenho nenhum par no Brasil, eu tenho um par na América do Norte, ele fica na Flórida, e o restante das pessoas com quem eu interajo estão na Europa ou na Índia. É um caso especial, né? Eu não tenho interação com ninguém aqui no Brasil que justifique estar presente no escritório ou estar interagindo pessoalmente. Toda a minha interação, mesmo que eu estivesse no escritório, ela é virtual. Quantas pessoas tem assim na Nokia? Tem várias, eu não saberia dizer quantas. Mas tem bastante gente nessa pegada. Eu acho que aprender a trabalhar assim é uma arte.
que leva tempo. E não depende muito de home office ou estar no escritório, acho que não depende disso. Mas no momento em que você aprende a trabalhar, no momento em que um time, não é uma pessoa, no momento em que um time aprende a trabalhar como um time espalhado, não mais um time presencial, você ganha muita coisa. Você ganha em produtividade, você ganha em flexibilidade, você ganha numa série de coisas que talvez sejam intangíveis, assim, numa primeira análise, mas que faz as pessoas trabalharem melhor, mais felizes. Eu vou dar um exemplo. Que hora que começa uma reunião? 15 a 20 minutos depois de marcada, né? E nunca termina no horário. Quando você trabalha num ambiente virtual, você precisa ter uma coisa que a gente chama de netiquette, né? Uma etiqueta do virtual. Você não pode entrar numa reunião 10 minutos atrasado. Por quê? Se você entrar 10 minutos atrasado numa reunião, o cara que está na Índia e são 9 horas da noite, pô, ele está perdendo tempo da família dele esperando você numa reunião. Ou o cara que acordou às 6 da manhã porque ele está na costa oeste dos Estados Unidos para atender aquela reunião, ele acordou 10 minutos antes por causa de você e está te esperando. É uma falta de respeito imensa, né? Então não acontece. Isso foi uma coisa que no dia que eu entrei na Nokia eu fiquei surpreso. O finlandês entrava na reunião, marcada às, sei lá, 11, ele entrava às 11h01 e pedia desculpa por estar atrasado. Do mesmo jeito, a reunião acaba na hora, porque todo mundo tem a próxima reunião que tem que começar na hora. Então, ela obrigatoriamente acaba na hora. Então, você se planeja muito melhor para trabalhar. Você sabe o que você tem de horário de reunião, você sabe o que você tem de horário para fazer outras coisas, você se planeja melhor. E você faz as reuniões serem mais produtivas. Você vai aprendendo a organizar uma reunião, a garantir que as pessoas que estão participando sejam as pessoas que precisam estar participando, a não manter uma reunião se uma pessoa-chave não está lá. Se uma pessoa-chave não está lá, cancela e marca outro dia, porque é perda de tempo para todo mundo. Então, o time aprende a trabalhar melhor quando você aprende que você tem que gerenciar o horário de trabalho do outro, você tem que gerenciar a presença do outro, você tem que se preocupar com o outro. O time vira mais time. Então, é legal. Nesse ponto, o trabalhar de qualquer lugar ajuda pra caramba, é bem legal. Então é bacana. São coisinhas assim. A gente falou no começo do mute, que eu tenho o tique de pôr no mute toda vez que eu não estou falando. É uma coisa que você aprende. Porque, dá eco, fica com um barulhinho, não sei o quê. A reunião flui melhor se todo mundo pôr no mute quando ele não está falando. Então, fica automático. A mesma coisa, você aprende a respeitar as pessoas falando. Porque numa reunião virtual você não consegue interromper alguém. Vira uma bagunça, ninguém entende nada. E o cara continua falando porque ele não está te ouvindo. Você aprende que você tem que esperar a pessoa pelo menos dar uma pausa na fala dela e solicitar a oportunidade de falar. Porque senão ninguém vai ouvir nem você nem ele. Falando em ter horário, né, para começar e para acabar, então nós já estamos a 10 minutos do final aí. Eu queria ver se vocês querem fazer mais algum comentário, e senão a gente já partir para o encerramento aí desse nosso encontro. O que eu queria dizer, Du, se me permite aí, é muito legal esse tipo de reunião para a gente trocar ideias e entender como é que é a realidade dos nossos amigos, né? A gente às vezes fica fechado no nosso mundo, na nossa história, e não sabe quais são as dores das outras pessoas. Isso é muito legal. Eu, só citando rapidamente, eu trabalho numa empresa que é a Atos, mas eu trabalhava na Unify no marketing. Em 2013, a gente lançou uma ferramenta de colaboração que chama Circuit, né? Que faz exatamente isso. Então, o meu slogan era o Anywhere Working, né? Eu falava disso assim, criava conteúdo sobre isso na época, e mesmo criando conteúdo disso para a região e tudo mais, eu tive uma surpresa muito grande, por exemplo, quando em 2015 eu tive que viajar para os Estados Unidos meio às pressas para ir numa reunião executiva lá, e eu todo curioso para saber onde é que era o escritório da empresa nos Estados Unidos. Pô, Nova York, puta, deve ser muito legal o escritório, né? Aí eu cheguei lá no aeroporto, o cara foi me buscar, falou, onde é que é o escritório? Então, não tem escritório. Eu falei, como assim? Aqui é o board da companhia, aqui todo mundo fica aqui, a liderança da empresa está aqui. Então, mas não tem. Quando tem reunião, que nem essa aqui que você está vindo, a gente aluga uma sala e faz. Porque todo mundo trabalha em casa. Foi 2015. Deixa eu só fazer um comentário aí, final. Como eu parei de trabalhar, eu não vou pegar essa fase do home office,
Mas o que me deixa muito curioso, né, não é nem tanto o home office das pessoas que estão colocando a mão na massa, os executores, seja o projetista, seja lá o que faz as tarefas, velho. A minha grande curiosidade é a parte de gestão. O gestor de um grupo, as reuniões, quando a reunião presencial é muito bem conduzida, o resultado é excepcionalmente bom. Então, a reunião virtual, quer dizer, eu não sei como é que os gestores estão se virando, porque já é realidade, certo? Não dá para fazer reunião presencial. Essa é uma curiosidade que eu tenho, que olha, não sei como é que isso vai rolar, não sei mesmo. Eu fico imaginando assim, a Nokia se preparou, quer dizer, essas empresas que estão, digamos, gerencialmente mais avançadas, elas estão preparadas mesmo, muito próximas, mas a grande maioria não tem nada. Então, eu acho que esse momento é justamente isso. A principal mensagem, as empresas não estão preparadas e elas estão tendo que aprender na marra. Quantas soluções de conferência apareceram assim, estão sendo disponibilizadas? Eu não sei vocês, eu sei lá quantos e-mails eu recebi de fornecedores tentando me vender uma solução de VPN. Todos os fornecedores do mundo estão tentando oferecer uma solução de VPN. Por quê? Porque é um mercado que explodiu. Então, eles estão querendo vender. A gente não precisou comprar, a gente tinha, mas um monte de empresa não tinha. E vai ter que ter alguma coisa. Mas, o Guilherme, a tecnologia parece que ela está disponível mesmo. O problema, eu acho que vai pegar mesmo, não são os processos de gestão mesmo, né? Sim, como o Lucas falou. Esse não, eu acho que é o ponto. Exatamente, porque você só ter a tecnologia, é um pouco o que o Edu falou. Você fornece um computador aberto, qual que é a chance do cara fazer alguma coisa errada? Mesmo que não seja intencionalmente, né, de boa fé, que o cara faça, é super grande. Então, quando você consegue planejar a implementação de uma tecnologia, você pensa nisso, você testa, você descobre os problemas e você vai corrigindo e amadurecendo aquela tecnologia, o uso dela, não a tecnologia em si. Mas é o que você falou, agora toque de caixa, muita coisa vai funcionar e muita coisa não vai. Queria agradecer aí a presença de todos, em especial do Guilherme. Muito obrigado aí pela oportunidade aí de você ter compartilhado com a gente essa sua experiência, não de hoje aí, de gerenciar uma rede como a da Nokia, e esse momento aí que está sendo bem diferente para todo mundo. Agradeço mais uma vez aí a presença de todos. Edu, obrigado pelo convite. Edu, Newton, valeu, agradeço a oportunidade de falar um pouquinho, contar um pouquinho para vocês. Foi bacana ouvir de vocês um pouco também qual que é, são as curiosidades e o que é diferente, o que é surpreendente. É bom para mim também entender um pouco do que está acontecendo por aí. Obrigado aí pela oportunidade.